Mas eu vou pular um pouquinho para o Novo Testamento. Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento, a fé do povo de Deus no Novo Testamento. O contexto da época de Jesus é muito interessante, porque o contexto religioso tinha lá os fariseus, que é aqueles mais ortodoxos, radicais, muita tradição. Os fariseus, além de apegar-se à Torá, né, a lei de Deus, eles já tinham lá um livro com todas as tradições judaicas que eles seguiam, e na verdade seguiam ainda mais o livro das tradições do que a lei de Deus. Então, se Deus falou assim, para guardar o sábado, aí eles criaram várias regrinhas, por exemplo, não pode andar mais do que 300 metros, não pode isso, não pode aquilo, não pode pegar animal no sábado. Eles foram criando regrinhas para ajudar, entre aspas, o povo a seguir a lei de Deus. E aí eles estavam vivendo um monte de regras humanas, tradições humanas. Então, o fariseu, olha o contexto que já tinha ali na época de Jesus. Tinha os fariseus, tinha os zelotes, que também eram ortodoxos como os fariseus. No entanto, eles iam para a guerra, eram mais valentes. Não ficava só na questão da religiosidade. Eles queriam ir para a guerra, eles queriam enfrentar na guerra física. O pastor Paulo mostrou semana passada aqui, na época das cruzadas, por exemplo. Isso já aconteceu na história também. É interessante que a gente vai vendo o movimento. Então, Jesus está diante desse contexto de fariseus religiosos, bem ortodoxos, tradicionais, os zelotes, que além de religiosos tradicionais, queriam ir com guerra física, né? Tinha os saduceus, que eram também religiosos, só que eles já tinham algumas diferenças, não acreditavam na ressurreição, por exemplo. Eles eram mais, era aquele crente mais... Vinha na ceia, né, dia de ceia. Olha, Deus está falando. Brincadeira. Então, os saduceus eram mais a menos assim, do que os fariseus. Você tinha os essênios que seriam mais ou menos os monges, que a gente vê aqueles que se afastam da sociedade e foram viver nas cavernas. Inclusive, por causa deles, nós tivemos as descobertas lá da comunidade de Qumran, né, está aí na história também. Por causa desse movimento, eles guardaram muitos textos manuscritos para nós. Recentemente encontraram lá partes do livro de Isaías. Então, os essênios, que era esse grupo mais isolado da sociedade, que se afasta da sociedade para fugir do pecado. O problema é que lá dentro também aconteceu muitos pecados, não adiantou, porque o pecado está dentro do ser humano, né? E aí você ainda tinha os publicanos, que eram judeus que trabalhavam para os romanos, os coletores de impostos. E fora isso, você tinha o governo romano. E Jesus está no meio de tudo isso. Parece o Brasil, né? Outras nações também. Muito movimento diferente, cabeça diferente, esse movimento todo. Aí vem Jesus, eles querendo pegar Jesus, né? Colocar Jesus em alguma enrascada. Aí Jesus responde para eles, Mateus 22, 21. De César responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto é muito conhecido. Eles perguntaram, Senhor, e sobre os impostos, o que a gente faz? Aí mostrou a moeda, Jesus pega a moedinha, de quem é essa imagem aqui? É de César. Então ele diz, é de César. Eles responderam, então vai lá, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus está ensinando aqui, gente? Em primeiro lugar, um princípio claro de separação política e de religião, Estado e igreja. Está falando de vida de cidadania e vida de crença, de fé. Aquilo que é de César, aquilo que é do governo, aquilo que é lei, exerça a lei, você como cidadão. E aquilo que é da sua fé, é do seu grupo. Jesus não nos ensina aqui a gente querer pegar os nossos valores morais e querer empurrar a goela abaixo e impor sobre a nossa sociedade. Tudo bem com vocês? Estão entendendo, sim ou não? Então, Jesus apresenta aqui para nós um grande princípio, dê a César o que é de César. Então, você, como cidadão, o que você deve cumprir? Cumpra as leis, dê a César o que é de César, siga as leis do seu país, manifeste, lute por mudanças diante das leis do seu país, mas aquilo que é relacionado à sua fé, viva a sua fé, sirva a Deus, cumpra os seus deveres também com o Senhor teu Deus. Continuando, então, outro exemplo de Jesus, em João 18, 33 a 36. Diz assim, Pilatos, Jesus nesse momento foi levado a Pilatos, vamos ler o texto e vocês vão
tirando aí as suas conclusões. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, os outros te falaram a meu respeito? Essa pergunta é tua, os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Em primeiro lugar, quem é que levou Jesus aqui à justiça de Roma? Foi o governo de Roma? Foram os líderes religiosos, o povo judeu. Outra coisa interessante que eu acho bom aqui no governo de Roma, né? Não é essa interferência na religiosidade. Quem leva Jesus à justiça é o povo, são os líderes religiosos. Pilatos, inclusive, aqui, ele não vê motivo de acusação em Jesus. Ele olha para Jesus e fala: não sei do que não tem motivo nenhum para acusar esse cidadão aqui. Agora, se pegar alguns evangélicos na política e passar na justiça, como é que fica? Pode dizer igual Pilatos: não vejo motivo nenhum de acusação? Ok, gente? Olhemos para a história bíblica. Qual é o nosso papel de fato? Qual é a nossa fé em Deus? O que é que a gente está exercendo sob o governo dos homens? Aí tinha lá o costume judaico de liberar algum criminoso, né, nesse período de Páscoa. Pilatos, então, até querendo livrar Jesus, porque ele não viu nada naquele homem lá. E eles eram responsáveis pela parte da justiça. E aí ele apresenta lá para eles, e o que o povo fala? Não, deixa Jesus, libera Barrabás. Mas quem que estava fazendo essa condenação? Os líderes religiosos, o povo. Aí vem a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é muito interessante. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. E isso é muito forte para as nossas vidas, para a gente pensar. Jesus diz: eu vim testemunhar da verdade. Sabe por que eu estou na terra? Eu vim para cá para testemunhar da verdade. Agora veja bem, gente. Você tem a sua casa, né? Sua casinha bonita, seu trabalho, seu filho. Aí o seu filho vai casar, você está esperando. Você tem a sua vida aqui na terra, ok? Isso é muito bom, a gente tem que viver. Mas o seu reino é de onde? Como pessoa que tem fé em Deus, ok? Pessoa que tem fé em Deus, que vive a fé em Deus, debaixo do governo dos homens. Onde é que está o seu reino? Jesus deixa claro dizendo: olha, eu vim testemunhar da verdade. Então, eu não consigo enxergar um outro motivo maior de estar aqui na terra, a não ser o que Jesus nos ensina. Eu vim fazer o quê? Testemunhar da verdade. Eu vim lutar pelo reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. Então, em tudo que eu fizer, que seja verdadeiramente esse exemplo de serviço, como Jesus veio servir, com meus dons, com meu serviço. Se é na política, deveria ser de fato como Jesus, sem nenhum motivo de acusação. Porque senão não tem bênção nenhuma nisso que a gente está fazendo, que a gente está vendo a igreja se envolvendo. E o povo não entendia isso, que lá na frente em Atos, antes de Jesus subir ao céu, Atos 1,6 tem um versículo, os discípulos perguntaram a Jesus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel?
Os discípulos andando com Jesus, sendo ensinados por Jesus, eles ainda esperavam Jesus se tornar vou dizer assim, o presidente de Roma. Assumir o poder para nos dar regalias como igreja, para defender o direito da igreja. E Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Eu estou aqui para servir as pessoas, para testemunhar da verdade para as pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas, em qualquer setor, em qualquer área que você se envolver. Se você perder isso, eu diria que nós estamos fora daquilo que é o papel nosso como cristão, fora da fé em Deus. Não estamos vivendo a verdadeira fé em Deus. Pode deixar aqui ela brincando aqui com a luzinha, olha para mim aqui. Amém, gente? Estão entendendo, sim ou não? Está claro ou está escuro? O que é que Jesus veio fazer na terra? O que é que Jesus veio fazer na terra? Testemunhar da verdade. É isso que a gente está buscando fazer em qualquer setor que a gente se envolve. Servir, testemunhar da verdade. E lembrar que o nosso reino não é aqui. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui está, o Anderson e a Aline está com filha pequena, né? Está com sonho, quer esperar ela casar. Às vezes eu brinco com o pessoal. Você quer esperar ela casar? Ou se Jesus chegasse agora dizendo: eu quero voltar agora, estou pronto. A gente fala o quê? Mas espera mais um pouquinho, Senhor. Eu queria ver minhas filhas crescerem um pouco. Agora, estou pronto. A gente viver essa realidade, gente. Eu sei que a gente tem planos, sonhos, e enquanto a gente estiver aqui, seguir a fé em Deus, pregar, mas às vezes me parece que a gente perdeu isso aqui. Jesus disse para eles claramente: o meu reino não é deste mundo. Os discípulos estavam esperando Jesus restaurar o reino de Israel, e Jesus está restaurando o reino de Deus na terra. Então, olha só para o nosso papel, o tipo de vida terrena que a gente tem que ter. Aí você está passando problemas no seu trabalho, tem o problema da pandemia, ok, tem o problema de governos, todas essas coisas que a gente vive na nossa vida terrena. Mas, eu que tenho a fé em Deus, como é que eu lido com tudo isso? Eu estou sendo governado, regido por essas circunstâncias, ou por essa convicção: o meu reino não é deste mundo. Se Deus quiser, Ele envia os anjos dEle, que nenhuma pandemia vai me tocar. Se Deus quiser, o que Ele quiser, Ele vai fazer na minha vida, eu não estou preocupado com isso. Ou você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Agora, se Ele permitir, e a minha hora chegou, eu vou partir, seja por esse ou por aquele motivo, você pode se revirar, meu amigo, que não tem jeito. Quem está pronto a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, o meu reino não é deste mundo. Quem está pronto a dizer: Senhor, eis-me aqui, se essa é a minha hora, eu vou agora. Mas enquanto eu estiver aqui, Senhor, eu quero viver essa fé viva, eu quero testemunhar da verdade, eu quero superar lutas e dificuldades, mas eu não quero sair da sua presença, que ninguém veja em mim algum mal, que eu não saia da tua palavra. Gente, pode ser o que for, a atividade que for, qualquer uma atividade, se está te desviando do Evangelho, você está fora, não está vivendo a fé em Deus.